Bom, gente, continuando aqui, a gente vai ter a parte de medidas de posição e de dispersão, ok? Então, por que posição e dispersão? Medida de posição ou de localização, ela vai te situar dentro de uma amostra. Então, sendo uma amostra, você não vai representar a amostra aqui do peso da turma de vocês por um indivíduo. Você pode pegar um indivíduo muito leve ou muito pesado, então você pode dar um viés muito grande. A chance de você cometer um erro ao tratar dessa amostra é muito alta. Então, a ideia é você escolher uma medida que consiga representar da melhor forma possível essa amostra, certo? Então, a primeira delas vai ser a média. Gente, então, bem simples, né? Então, tudo aqui é bem intuitivo. A média soma todo mundo e divide pelo número de elementos. Então, o que é que você está fazendo? Em média, o indivíduo vai ter um peso de 70 gramas. Em média, o salário da turma vai ser de R$ 5.000, tá? Tem duas notações, tá? A média populacional e a amostral. Mi para populacional e x barra para a média amostral, tá? Então vejam que só tem essa diferença, tá? Um exemplo, então eu tenho aqui esses pesos de ratos em, em gramas, então somo todo mundo e divido por 12, então em média eu vou ter um rato com 67 gramas, ok? Essa média ela também pode ser calculada para uma distribuição de frequência simples. Então tem a populacional e a amostral, mas basicamente é mi e x barra também. Qual a diferença? Aqui em vez do x barra eu colocaria mi e o nzinho, em vez de ser nzinho para a amostra, seria um nzão para a população. Mas é a mesma ideia. Então tá aqui esse exemplo aqui. Eu tenho uma distribuição, por exemplo, do número médio, do número de cáries em 27 crianças. Então eu tenho aqui, por exemplo, duas crianças não tiveram nenhuma cárie, 4 tiveram uma, 10 duas e 5 tiveram 4 cáries. Tá? Então, eu não consigo calcular a média? Consegue. É como se os dados estivessem dispostos, tem 27 informações, e somar as 27 e dividir por 27. Né? Ou você pode pegar e fazer essa operação. Então, você multiplica aqui, ó. 2 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais até 5 vezes 4, soma tudo isso e divide por 27. Então, em média, uma criança vai ter 2,3 cáries. Então, vai ter em torno de 2 cáries por criança, tá? Você espera que uma criança dentro dessa faixa etária, desse universo que foi coletado, tenha 2 cáries, ok? Entre 2 e 3, né? No caso de uma distribuição de frequência em classes, como é que eu faço? Então, eu tenho aqui a distribuição, a fórmula vai ser a mesma, só que ao invés de eu colocar o ponto em si, lá eu tinha o 0, 1, 2, 3 e 4, que é direto a quantidade de cáries a criança tinha, e vou colocar o ponto médio. E o que é o ponto médio? É a média. Então vou somar 1,5 mais 2 dividido por 2. Então vou representar a classe pelo ponto médio, tá? E depois faço a mesma operação. Multiplico aqui, ó, a frequência absoluta vezes o ponto médio. Então vai ser a soma desses produtos dividido pelo número de observações. Então 3, ok? Então aqui no caso eu estou trabalhando com peso de médio de nascidos vivos, tá? Então tem esses pesos médios, esses pesos aí, essas classes com esses pesos de 100 nascidos vivos, tá? E a média, depois de fazer toda essa operação, foi de 3 quilos. Então você espera que uma criança, né, ela tenha em torno de 3 quilos, ok? Se você fizer um Instagram, você detecta quem está muito abaixo, se tem algum outlier muito abaixo ou muito acima. A mediana, ela divide a distribuição em duas partes iguais, tá? Em relação à quantidade de elementos. Então, qual que é a ideia? Se você tem os dados brutos, você coloca eles em row, ou seja, da ordem do menor para o maior. Se for ímpar, você pega o elemento central. Como é que eu faço isso? No número ímpar, 9 elementos. Eu faço, coloco os dados em row e pego a posição associada n mais 1 sobre 2. Então, n mais 1, 9, mais 1, 10, sobre 2, 5. Então, a mediana vai ser o quinto elemento dos dados em row. Tá? Um exemplo bem simples aí, ó. Os dados já em row, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Então, como é que eu faço para identificar a posição? N mais 1, 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Então, a mediana vai ser o terceiro elemento, que no caso é o próprio 3, né?
Se for par, você soma os dois do centro e tira a média. Então aí o exemplo aí. 4 indivíduos. Eu vou pegar os elementos referentes às posições 2 e 3. Então somo 2 com 3, então a mediana vai ser 2,5. Se eu quiser identificar, eu pego n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então são os elementos centrais, né? Se o n for par, referentes às posições n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, ou seja, é o elemento n sobre 2 e o próximo. Então pego a média desses dois elementos. Ok? Então nesse exemplo aí a mediana foi 2,5. Então vejam que aqui os dados eles vão poder ser apresentados em três formas, né? Dados brutos, em frequências simples, em frequências em classes, né? Ok? Então esses vai ser dados brutos, distribuição de frequências simples, distribuição de frequências em classes. Então no caso vai ser a mesma ideia. Ó. Se eu tiver um número ímpar, então o elemento mediano vai ser a mesma coisa. Eu tenho 11, então vai ser n mais 1 sobre 2, a posição. 11 mais 1, 12 sobre 2, 6, a mediana vai ser o sexto elemento. Então se você ver aqui, o sexto elemento ele vai estar aqui, ó, vai estar nessa classe aqui. Essa frequência acumulada, ó, então ele vai estar dentro dessa classe aqui, vai ser o sexto elemento, ok? Se for par, mesma coisa, você faz o mesmo procedimento. N sobre 2, eu tenho aqui 42, um N de 42, então número par. Então vou pegar os elementos centrais e tirar a média deles. Tá? Então quais são as posições? N sobre 2 e N sobre 2 mais 1, ou seja, os elementos 21 e 22. Ok? Então todos eles estão na terceira classe, que vai ser o elemento, né, 87. Então o que é que eu vou fazer? 87 mais 87 sobre 2, 87. Mas se ele tiver, por exemplo, o 21º numa classe e o 22º na outra classe, eu teria que calcular a média. Mas coincidiu de os dois estarem na mesma região aqui, tá? Na mesma classe. Quando eu tenho uma distribuição de frequências em classes, aí eu já uso essa fórmula aqui, tá? Aí tem aqui os valores, aliás, os parâmetros, limite inferior, né, da classe mediana, o LIME. PMed é a posição da mediana. Aqui, frequência absoluta acumulada abaixo da classe anterior à classe que contém a mediana. Frequência absoluta da classe mediana, e aqui é o intervalo, ou a amplitude de cada classe. Então, essa é a fórmula. Geralmente, o que a gente tem? A gente tem os dados brutos. A gente não constrói a distribuição de frequências em classes e calcula essa medida que é a mediana. Não. A gente calcula nos dados brutos. Mas, se você pegar um banco de dados e você não tiver acesso aos dados brutos, se tiver acesso à distribuição de frequência em classe, você utiliza essa fórmula. Vocês não vão precisar decorar isso, é bem simples. Então, olha o exemplo. Aqui eu tenho essas classes. E eu vou primeiramente identificar a classe mediana. Por quê? Porque eu vou ter que pegar esses valores da classe mediana. Ok? Então, como é que eu identifico? Eu olho para o PMed. Então, como é que eu faço? Eu tenho 100 indivíduos aqui. 100 dividido por 50, 100 dividido por 2, 50. Então, eu vou ter que pegar a classe que contemplar o 50º elemento, né? Então, ele vai estar nessa classe aqui, terceira classe. Então, todos os valores de referência que eu vou pegar vai ser essa classe que vai conter a mediana. Ok? Então, ó, vejam que se eu tivesse os dados seria melhor, porque eu não ia perder a informação. Isso aqui é uma forma de estimativa da mediana. Então, como é que eu faço? Já que eu defini a classe da mediana, então eu só vou pegar os valores dela. Limite inferior da classe da mediana, 2,5. Mais P médio vai ser o quê? 100 dividido por 2, 50. Frequência acumulada anterior à classe da mediana. Tá aqui, ó. Classe mediana é essa. A frequência acumulada vai ser essa daqui, 19. Tá? Dividido por 31, que é a frequência absoluta da classe mediana. Então vejam que a gente sempre tem as nomenclaturas, né? O F minúsculo, frequência absoluta. O F maiúsculo, ele é para frequência relativa, ou você pode usar também como frequência acumulada. Vai depender muito da anotação e do livro que vocês forem utilizar.
Nesse caso aqui, ela está acumulada. O que é que significa acumulada? Quantos tem abaixo de 2? 3. Quantos tem abaixo de 2,5? Aí você soma as classes anteriores. Então aqui o 50 significa o quê? Eu tenho 50 indivíduos que estão abaixo de 3. Ok? No caso, esse é a mesma distribuição de frequências em classe para o peso dos nascidos vivos, tá bom? Então aqui, ó, depois que a gente fizer esses valores, vejam que aqui, ó, o intervalo ou amplitude da classe vai ser 0,5, porque todas elas têm essa mesma amplitude, de 0,5. Então depois que eu faço toda a operação, o valor vai dar 3. Tem lógica? Tem, porque ele já está no final da classe, né? E vejam que a classe aqui está inclusive diferente, né? Por exemplo, aqui 1,5, ele não está presente nessa amostra, mas o 2 está. Aqui o 2 não está e o 2,5 está, então vocês têm que se atentar a isso, ok? É como se ele tivesse, ó, e faz sentido, né? Como se ele tivesse no final da classe. Faz sentido? Faz, porque ele já vai estar aqui, ó, no número 50. Se a gente tivesse uma distribuição de frequência, né? Que não fosse em classe simples, eu teria o quê? Que elementos? N sobre 2, 100 sobre 2, 50. Né? E N sobre 2 mais 1, 50, mais 1, 51. Então eu pegaria os elementos 50 e 51 e calcularia a média. Então faz sentido exatamente isso acontecer, né? E vejam que sempre que a gente define, a gente vai pegar esse valor aqui, né? A gente vai pegar, ó, é bem intuitivo, vai pegar o limite inferior da classe mediana. Ou seja, a classe mediana é essa, então a mediana vai estar aqui dentro, não é? Então vai ser o 2,5, que é o limite inferior, mais um deslocamentozinho. Então, essa fórmula todinha aqui, esse mais alguma coisa, vai indicar dentro daquela classe onde mais ou menos a mediana vai estar, ok? Moda. Então, moda é o que mais se repete, né? É que de maior frequência na amostra. Então, a série unimodal só tem um elemento que se repete muito. Então, nesse exemplo aqui, ó, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8. Então, a moda vai ser 6. Então, tem repetições aí. Bimodal. Tem dois valores que têm a mesma frequência, que são altas. No caso, 5 e o 9. Trimodal, mesma ideia. Polimodal. Vejam aqui, ó. 0, 0, 3, 3, 8, 8, 12, 12, 13, 13. Então, nesse caso, eu tenho 5 modos. Seriamodal, não tenho nenhum valor que se repita. Então, um conceito bem simples para dados brutos, né? Se eu tiver uma distribuição de frequências simples, o que é que eu vou fazer? Só identificar o que tem a maior frequência simples. Por exemplo, aqui, ó, 13, 15, 25 e 8. 25 não é a maior frequência simples, então foi o que apareceu mais. Então, o 6 foi o que apareceu mais. Nesse caso, tipo de sangue, 547 aqui na frequência simples. Então, a moda vai ser o tipo O. Bem simples, né? Se eu tiver uma distribuição de frequência da amostra, eu posso também utilizar essa formulazinha. Só calcular a média entre o limite inferior e o superior daquela classe modal. É a forma mais simples. Então, ó, se eu tiver aqui uma distribuição de frequências em classes, eu vou continuar com a mesma ideia. Eu vou pegar aqui, ó, nas frequências absolutas, o de maior frequência. Tá aqui. Então, a moda está aqui dentro. O que é que eu faço? Calculo a média. Outra ideia é você utilizar a moda de King, que é uma formulazinha parecida com a da mediana, a mesma ideia. Você escolhe a classe da distribuição, ou a classe da distribuição de frequências, né? Aqui tem a maior frequência absoluta. E você vai pegar esses valores de referência com base nessa classe. Então, limite inferior da classe modal, frequência posterior à classe modal, frequência anterior, e aqui a amplitude, né? Então, nada como um bom exemplo, né? Então, considerando aqui essa distribuição de frequências em classes, eu olho para essa classe, porque ela tem a maior frequência absoluta. E daqui eu vou tirar esses valores. Então, 1,44, que é o limite inferior, mais frequência posterior, 18, sobre a posterior mais a anterior, 18 mais 3, vezes a amplitude, que é 0,18. Então, a moda vai estar aqui dentro, que vai ser, no caso, estimada por 1,545. A outra vai ser a moda de Zuber. São modas diferentes, mas no princípio é a mesma ideia. Então, aqui, ó, limite inferior, mais D1 sobre D1 mais D2, vezes a amplitude.
tá? Então, no exemplo, vai ser a mesma coisa, tá? Então, ó, vou escolher a frequência modal, né? No caso 32, que é a maior frequência absoluta. E pego daqui esses valores, 1,44, que é o limite inferior. Aí aqui vai ser, ó, 32 menos 3, ou seja, o D1, que é a frequência modal menos anterior, D1 aqui, mais o D2, que é a frequência modal menos a posterior, vezes a amplitude, que é 0,18. Então aqui, ó, a moda vai ser de 1,5436, ok? Bem simples, né? Então a gente vê as principais medidas, que é média, mediana e moda. Moda, que mais se repete, a mediana é a que divide a amostra em duas partes iguais, exatamente no meio, com os dados em rol, e média é um valor mais arbitrário, mas todos eles servem para um objetivo que você tenha de fazer no estudo. A média e a mediana são parecidas, assim, mais ou menos o mesmo princípio, tá? Mas quando você tem muitos outliers na amostra, então é melhor utilizar a mediana. A mediana ela não é sensível a outliers, a média é. Se você tiver um salário, uma distribuição de salário, tiver uma pessoa que lá ganha 30 mil, a média vai ser deslocada um pouquinho mais para esses 30 mil reais, tá? A mediana não. Se a mediana for 1.500, tiver um salário de 50 mil, ela vai continuar sendo 1.500. É bom porque ela não sofre influência, mas é ruim porque você também não consegue detectar isso. Então é bom às vezes você mostrar os dois, a média e a mediana. E se a média estiver bem distante da mediana, quer dizer que ela foi puxada para mais ou para menos. Então quando você coloca a média e a mediana, fica bem legal da gente ter um resultado legal da interpretação. Beleza, gente? Outra forma de calcular a média vai ser essa fórmula aí, a moda de Pearson, que é 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Então se você já tiver a média e a mediana, você simplesmente aplica nessa formulazinha e obtém a moda. Então vocês têm três opções. Qual é a melhor? Usem uma, tá? E justifiquem. Eu escolhi a moda de Zuber e pronto, a moda deu tanto. Os resultados não vão ser muito diferentes uns dos outros. Vai ter uma diferença, mas é esperada devido à estimativa. São referências. Então vocês podem só dizer, vou utilizar a moda de Zuber para calcular a moda nessa distribuição de frequências em classes. Só tem que dizer, deixar o leitor ciente. Ok? Então, beleza, gente? Na próxima eu vou continuar com medidas de dispersão e depois vamos para o Excel.